Oi, gente! Estamos aqui de Papo pro Mundo! De Papo pro Mundo! Eu sou a Eli! Rafael! Muito bom, Rafael! Hoje nós vamos falar de um assunto que é importantíssimo, de planejamento financeiro. Você aí que está me ouvindo, se planeja financeiramente para o seu futuro e para o presente também? Será, Pois é. Rafa? Pois é, então, inclusive, Elise, eu tenho um dado aqui, que eu posso dizer assim, quase catastrófico, né? Catastrófico? 78% dos brasileiros estão endividados. Nossa, meu Deus. É muita gente endividada ali. É muita gente Nesse endividada. Brasilzão. Pois é. E por isso a gente trouxe aqui um especialista para falar sobre esse assunto, para tirar muita gente da situação de dívida, saber lidar com o planejamento financeiro, né? Com a família individual, ou seja. E esse especialista é o Eli Borochovicius, que é professor de finanças na PUC de Campinas. Antes da gente apresentar o Eli, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar e de curtir o nosso canal. E ativar o sininho. Isso, ativa o sininho, porque isso é muito importante para que a gente continue trazendo assuntos interessantes que vai ajudar você no seu dia a dia. Pois é. Não é, Rafael? Exatamente. E além disso, nos apoie. Estamos no Apoia-se. Aí embaixo na sua tela vai aparecer. É só nos apoiar tão rapidinho. Pois Não é. vai fazer falta no seu planejamento financeiro, eu tenho certeza. Apontar o celular para o QR Code ou clicar no link que está ali na descrição. Tem ali mais, clica em mais, que tá logo embaixo ali. Então vamos o lá. link. Eli Borochovicius, o famoso Borô. Aí, Exato. obrigada aqui pela sua presença. Eu que agradeço. Seja bem-vindo. Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, tô animado. 100 mil views logo no primeiro dia, hein? Pois é. Vamos arrebentar. É isso aí, gente. Vai lá com os alunos e fala, todo mundo aqui compartilha esse vídeo. Eles vão ver, vão assistir. Muito bom, Borô. E é isso aí, o brasileiro está endividado. Isso sempre foi assim? Então, primeira coisa assim, vamos entender o que é endividado, né? Porque a impressão que a gente tem é que estar endividado é algo ruim, né? Mas não é bem assim uma verdade, né? Estar endividado é você tomar crédito com um terceiro e em algum momento pagar. Então, se eventualmente você está comprando um carro financiado, você está endividado. Sim. Né? Então, até aí, ok, não é um grande problema. Sim. O problema é a inadimplência, que é o não pagamento da dívida. E aí existem dívidas que são dívidas boas, né? Então vamos pegar assim um exemplo bastante simples. Eu hoje atendo, sei lá, alguns clientes aqui na região. E eu não tenho carro, né? Então eu vou a pé, atendo esses clientes e estou fazendo lá, quer dizer, as minhas vendas, eu tenho minhas receitas, eu tenho lá o meu lucro. As pessoas começam a gostar muito do meu produto e começam a dizer, pô, por que você não expande? Por que você não cresce? Fala, legal, mas para eu crescer eu preciso atender clientes fora. E aí eu preciso de um carro. Eu não Sim. tenho condições, né? Entendi. Aí eu vou ver quanto custa um carro. Supondo que eu não tenha que pagar nada à vista, né? Quer dizer, só para a gente entender essa diferença do que é uma dívida boa. Então eu vou, de repente, locar um veículo ou eu vou comprar um carro. E na hora que eu compro o carro, ele vai me custar, por hipótese, R$1.000 a parcela. Só que quando eu estou expandindo o meu negócio, eu consigo R$5.000 a mais por mês. Aí, Desses ok. 5 mil, eu pago R$1.000 da parcela, Sim. tenho um carro na minha mão e sobra R$4.000 no meu bolso. Então foi uma dívida boa. Agora, é importante entender que quando você assume uma dívida, você está assumindo risco. Porque pode acontecer de eu não conseguir vender. E como é que eu pago o carro se eu não estou vendendo? Né? Então, assim, a dívida, ela tem uma associação com o risco. A inadimplência, não. O problema é a inadimplência. Né? O problema é assumir uma dívida e não consigo pagar. O que é que eu faço agora? Né? Tô endividado, mas eu estou inadimplente. E aí é um grande problema. E assim, a gente sempre teve esse problema de endividamento, de inadimplência. E assim, há muito tempo eu ouço... para aquelas pessoas que estão endividadas, estão inadimplentes, né, eu assumo a dívida, tudo bem, mas assim, eu pago quando eu puder. Isso é devo, não nego, pago Devo, não quando nego, puder. Você acha que tem um aspecto cultural aí também no brasileiro, da questão do endividamento, da falta de planejamento financeiro? Ou é uma questão de educação mesmo, da escola?
Ou vem da família, aquela coisa de pai para filho? Qual que é o teu palpite? Então, é que assim, são várias coisas que a gente precisa analisar, tá? Se a gente for pro exterior, a gente vai perceber que as pessoas não têm muito essa cultura de se endividar, de parcelar. Elas pagam tudo a mais à vista? Em geral, pagam mais à vista, né? Então, eu faço o pagamento, pego lá o bem, seja lá o que for, e pronto. Aqui não, aqui a gente já tem um pouco assim a cultura do endividamento, a cultura de parcelar as coisas. Aliás, isso é um dos grandes problemas que a gente tem na educação financeira. Porque o que acontece? A pessoa, ela não está preocupada com o valor, com a taxa de juros, as pessoas nem entendem direito isso. Elas querem saber se vai caber no bolso. Então, vou comprar uma televisão. Legal, quanto custa a televisão? X mil reais. Dá para parcelar? Dá. Quanto vai custar a parcela? Ela não vai fazer conta. Para ela. Na verdade, ela nem sabe o quanto de juros ela está pagando naquela não faz TV. a conta. O importante é caber no bolso. Aí ela vai lá e compra a televisão. Ótimo, maravilhoso. Só que ela continua andando lá no shopping, tá passeando, compra roupa, outra coisa. Aí ela compra outra coisa. É impulsivo, né? Muito emocional, né? E assim, chega no mês seguinte, ela esquece que ela fez a dívida no mês anterior e que as parcelas vão chegar. Chega um determinado momento que isso vira uma bola de neve e a receita que a pessoa tem não é suficiente para todas as dívidas que ela fez. Resultado, ela fica inadimplente. Então, a gente tem um pouco assim a falta da cultura financeira. Educação financeira é algo muito importante, isso deveria ser colocado nas escolas. Então, assim, eu sou desde criança, defensor. Né? E assim, desde criança é possível, porque as crianças, elas não precisam necessariamente trabalhar para ter dinheiro, para ter educação financeira. Não. O simples fato da criança ver que o pai ou a mãe estão trocando o dinheiro por aquilo que ela deseja, né? Ou por aquilo que ela necessita, mas em geral, assim, as crianças enxergam mais o desejo, elas vão copiando. Tem uma história legal, que uma vez eu vi o meu sobrinho, foi ao supermercado, mas ele tinha, assim, 2 anos e estava sentado, assim, sabe aqueles carrinhos, carrinho de compra de supermercado? Ele estava sentado, assim, lá no banquinho, e assim, a minha cunhada empurrando assim, e daqui a pouco ele pega assim, olha os produtos, ele pega um produto, olha para o produto e põe de volta. Tá caro. Opa! Ele nem sabe preço, ele lá sabe, então ele copia. Ele copia a família. Sim. Ele copia aquilo que ele vê. Exato. Então, assim, o que é que essas crianças estão vendo, o que é que essas crianças estão ouvindo dentro de casa de pais que não tiveram educação financeira? Então, será que não era a hora, eu acho que sim, já passou inclusive da hora, da gente ter educação financeira dentro das escolas com gente especializada. Isso. Tá? Porque não adianta nada ideia. você falar de educação financeira, e isso é muito comum, porque hoje a gente tem em itinerários formativos, e assim, a BNCC hoje pede isso, de educação financeira. Mas aí o que muitas escolas fazem? Elas pegam um professor de matemática e manda dar educação financeira. É mais ou menos como chegar para um professor de história e falar, vai ensinar química, tá aqui o livro, né? Então, assim, educação financeira não é fazer cálculo matemático. Também tem o cálculo matemático. Tem que saber calcular juros? Tem. Mas, assim, não é... É uma coisa de mindset, né, Boa? Sem dúvida nenhuma. Porque, assim, eu estou falando aqui de consumismo, eu estou falando de vieses heurísticas, eu estou falando aqui de formas de lidar com o dinheiro, que é o propósito do que a gente vai tratar. Como é que eu cuido do meu dinheiro? Como é que eu faço um planejamento? Como é que eu olho para a minha velhice? Isso. Como é que eu vou me estruturar para isso? Então, precisaria ter isso na escola. Ou seja, posso dizer assim que é endêmico, ou é pandêmico? É endêmico, né? É endêmico, né? Aqui no Brasil, é endêmico, então, aqui né? mas eu acho que chega a ser pandêmico mesmo, porque será que em todos os países as crianças têm educação financeira? Não é uma realidade, não é uma verdade. Mas eu acho que deveria, né? As crianças deveriam aprender a lidar com o dinheiro, até para depender menos do Estado. E assim, vamos combinar que os nossos pais ou os nossos avós, eles tinham a ideia de, eu vou envelhecer, depois meus filhos cuidam de mim. Acabou essa história de você achar que um filho teu vai cuidar de você. O filho não cuida nem dele, vai cuidar de você. Tá mais pros avós cuidarem dos netos, né? Pois quantas famílias, né, que a família vive com a aposentadoria do avô, da avó, né? E é uma realidade no Brasil isso. Mas precisa mudar e a gente vai usar esse veículo para isso. As pessoas que estão nos vendo têm que entender a importância que tem de... Boro, é possível
uma pessoa que ganha um salário mínimo, ainda assim economizar para o futuro, economizar, fazer uma poupança, fazer um investimento. Exato, com Quer tantas... dizer, com tão pouco. Porque, infelizmente, essa é a realidade das pessoas. Sem dúvida. Ninguém ganha salários altos. É falar, a gente se endivida. Também tem um lado que, com certeza que você está me ouvindo aí, deve estar falando, também com o salário que eu ganho, como é que eu vou guardar alguma coisa? Eu só me endivido. Se fosse só o salário, tava bom. E com a inflação que a gente tem... Como é que ele sai dessa bola de neve que o cara... Vamos partir do princípio que já está endividado. O que eu tenho que fazer para conseguir viver com tão pouco? Tá. Primeira coisa que eu acho importante aqui a gente dizer existe uma máxima nas finanças que a gente diz, não importa o quanto você ganha, o que importa é como você gasta. Então... Tá? Então a gente precisa de planejamento. E planejamento é importante pôr no papel. Quando eu falo pôr no papel, você quer pôr uma planilha eletrônica? Põe, não tem problema. O que não pode é confiar na sua cabeça. É você achar que você vai lembrar de tudo, tudo vai dar muito certo e vai chegar no final, vai sobrar dinheiro e o que você vai fazer com o dinheiro? Não vai. Esquece isso, tá? Tem que pôr no papel. Tem que fazer planejamento. E aí, existem, assim, regras que a gente pode discutir aqui um pouco. São algumas dicas que a gente pode dar para aquelas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Mas, assim, a base disso é o planejamento financeiro. Eu ganho pouco, é muito difícil viver com salário mínimo. E aí eu estou falando de salário mínimo nacional, não salário mínimo estadual. A gente não vai falar só do estado de São Paulo, vamos falar do nacional. R$ 1.400 hoje. Você vai gastar quanto de aluguel? R$ 1.000 de aluguel, sobra 400. Você tem que pagar água, luz, condomínio, financiamento. Ou seja, vai tudo pro cartão, né? Não precisa comer, não precisa pagar remédio, não precisa pagar nada. Vai pro cartão. Vai por tudo pro cartão. E aí depois você pede para quem pagar o teu cartão? Você tem que pagar, né? Não, aí você Ou paga o mínimo. Né? E aí você paga o mínimo, vai para o crédito rotativo, que é a taxa mais alta do mercado. Exato. Gente, depois você vai para o crédito parcelado. É um buraco, é óbvio. Então as pessoas elas precisam aprender a se planejar e viver dentro da sua realidade. Isso é uma coisa importante, né? Só que é muito difícil. Você sabe por quê? Porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Porque desejos, quando eu vejo... né? Então. Os desejos. São os desejos. E nesse momento que as pessoas têm internet, a gente vê, assim, um monte de mentiras na internet, mas elas, para nós, se tornam verdades. E, assim, eu quero ter o que o outro tem. Eu tô vendo no vídeo, aquela pessoa, ela tá vivendo disso. Teu filho já tá pedindo iPhone pra você. Todo mundo viaja, tá né? Celular, todo mundo viaja, fica olhando e fala, ano. gente, de onde tira tanto dinheiro? Pois é, e aí você vai ver, não é bem carro do ano, assim, né? Essa história. Carro do ano, todo mundo tá com carro novo, tudo maravilhoso. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender que a nossa realidade é diferente, assim, da realidade do outro, né? As minhas vontades são diferentes das vontades de vocês, né? As minhas necessidades são diferentes das necessidades de vocês. E cada um precisa adequar o seu orçamento à sua realidade. Então, assim, se eu pedir para vocês pensarem em uma pessoa, assim, muito, muito, muito rica, milionária, ela tá cheia da grana, pode ser que venha para vocês a imagem do cara, assim, em cima de um iate. O Elon Musk só. Pois é. Depois corta. Não, gente, não. Então, assim, pode vir, assim, a imagem de estar num iate, tá? Se eu tivesse 10 vezes mais o dinheiro da pessoa mais rica, eu jamais compraria um iate, eu jamais tiraria uma foto num lugar como esse, porque, assim... Mexer o mar, isso me dá labirintite, eu passo mal, não é pra mim. Eu odeio água, eu odeio mar, eu odeio esses lugares. Pra mim, não serve, não é a minha realidade. Agora, quando eu te disser a minha realidade, possivelmente você vai dizer, isso não é legal. Mas não é legal pra você, pra mim é. Você tá dizendo aí que você é um cara muito simples, pelo que eu tô percebendo. Então... Você não precisa de muito para viver isso. Eu vou botar... Deixa eu só colocar um ponto, pegando ainda esse link aí que você falou. A gente tá na era das redes sociais, né? E as redes sociais, pessoas postam coisas assim... Tô na Europa, tô viajando, tô gastando, né? Isso pega fundo nas pessoas, né? Elas querem ter aquilo. Ou seja, você acha que as redes sociais, elas estão tornando essa questão do cartão de crédito, essa compra não pensada, estão piorando essa situação? Porque, assim, está promovendo o consumismo, né?
Só que o que as pessoas não veem, né, são os boletos que chegam depois da viagem. Então, a viagem as pessoas filmam. Os Isso. boletos que não estão pagando, ninguém filma. Todo mundo vê o que está acontecendo de bonito, né? É. Depois o que a pessoa rala para pagar lá, ninguém vê, né? Quando paga, porque Não ele é? fica inadimplente. Você só vê as pingas que eu bebo. O tombo que eu levo, ninguém vê. Os corre, ninguém vê, ninguém vê né? os corre. Pois é, então assim, eu acho que é um pouco preocupante, sim, porque você estimula o consumismo exacerbado e, de novo, se você não tiver educação financeira, se você não tiver foco, você acaba se perdendo. E com as taxas de juros hoje que a gente tem no mercado nacional, é um pedido, assim, meio que para se enforcar do ponto de vista financeiro. É bastante preocupante. Você acha que não usar não usar o cartão de crédito pode ser uma saída para aquela pessoa endividada? Vai lá, ela rasga o cartão de crédito. O problema não é a pessoa endividada. E vai pagando com o que tem. Ela vai arrumar um jeito de se endividar de outra forma. O problema não é o cartão, o problema é quem usa o cartão. Porque usar o cartão de forma inteligente, do jeito certo, é Sim. muito difícil, né? Mas a gente entra aí numa questão, Elis e Boro, que as pessoas que ganham um salário mínimo, elas não têm condições de pagar a comida. Elas vão lá, vão usar o cartão de crédito para poder pagar o almoço, para pagar o jantar, né? É para fazer a compra no supermercado. E aí, elas se endividam também nesse processo todo, porque eles estão indo além do que eles podem, da capacidade deles de ganho. Então, mas aí... O salário mínimo não está dando, né? Então, Ele não dá aí conta, aí você ainda entra com essa questão das taxas. Mas assim, aí é que entra a questão da educação financeira e a preocupação daquilo que a gente veio discutir hoje. Como é que eu faço para me organizar? Como é que eu faço para não chegar ao ponto de me tornar inadimplente? Então, o cartão de crédito, para quem usar de forma inteligente, é bom. Eu sou super defensor do cartão de crédito. Quais as vantagens que você vê? Qual a forma inteligente de utilizar o cartão de crédito? Primeira Vamos lá, coisa é que dicas. assim, o cartão de crédito, primeira coisa, ele vai postergar o meu pagamento, eu não preciso fazer, eu não preciso tirar do meu fluxo de caixa imediato o valor. Então ele me permite jogar para frente. Segundo, o cartão de crédito, ele vai colocando todas as informações daquilo que eu gasto num único lugar. E aí eu consigo fazer o gerenciamento dessas informações num único lugar. Então, assim, se eu ficar gastando um pouquinho em cada lugar e ficar pegando os papeizinhos para juntar e depois administrar isso vai me dar um trabalhão e eu não vou botar isso numa planilha. Agora, o cartão de crédito já faz esse trabalho para mim. E dependendo de onde você gasta, o cartão ele já separa para você. Então, eu não gasto muito tempo para ficar fazendo análise dos meus gastos em cartão de crédito. Então, primeira vantagem, obviamente, você não precisa ter o desencaixe, então é questão de fluxo de caixa. Segundo, a questão de administração, porque a informação está pronto para você. E por fim, que para mim isso é legal também, é que você tem as bonificações de cartão. E aí pode ser pontos, milhagem ou a questão que a gente tem muito hoje, que é o cashback. Então, assim, parte daquilo que eu gastei no cartão volta para mim. Isso significa que se eu já estou usando o cartão, postergando o pagamento, gerenciando melhor o meu dinheiro, eu ainda tenho dinheiro de volta. É tudo que eu quero, é maravilhoso. Agora, tem que saber usar. Usou errado, aí você vai ter um problema. E o problema é grave, o problema é grande. Tem que saber usar. A bola de neve que vem depois. Controlar certinho, né? O quanto eu vou gastar de cartão por mês e ter esse limite, né? Eu acho que poucas pessoas olham, né? Tem tanto aplicativo hoje no celular para você ali controlar e aí você esquece de olhar, né? Quanto que tá meu cartão já, né? Nem vê e ele quando vê, quando chega com o sistema online hoje, você abre teu celular, tá na palma da mão, você sabe o quanto que você já gastou. Se você controlar bonitinho, é possível. Mas dá trabalho, quer dizer, tudo dá trabalho para gerenciar, para administrar. Mas voltando só naquela pergunta anterior, lá que a gente se dispersou, é possível guardar dinheiro, então, mesmo ganhando pouco? Então, vamos lá. Aí vem, quer dizer, a brincadeira matemática que a gente faz, tá? A gente costuma dizer que primeiro você precisa guardar um pouco de dinheiro para a tua velhice. Enfim, você precisa ter um dinheiro investido, porque assim, eu costumo principalmente brincar com os meus alunos, eu falo, quantos anos você tem? Eu tenho 20. Eu falo, beleza.
Então, assim, eu vou fazer me dá um tempo, deixa eu pensar. Mas, assim, eu vou tentar adivinhar uma coisa importante de você. Daqui a 30 anos você vai ter 50. Aí todo mundo dá risada. É óbvio, né? Se eu tenho 20, daqui a 30 eu vou ter 50. Eu falei, pois é. Você sabe que você vai envelhecer, não sabe? Por que você não se preparou para isso? Ou você vai esperar ter 50 anos para se dar conta que você ficou velho? Então a gente precisa se planejar. É esse planejamento que não existe e que a gente precisa fazer. Então, assim, primeira coisa é pague-se primeiro. Recebeu o teu salário, aprende a guardar 10% pelo menos. Então eu preciso aprender a viver com então 90%. Seria o valor. 10% do seu salário, guarda. É o ideal, né? Mas se conseguir guardar mais, guarda pouco. Ótimo, né? Sem dúvida. E principalmente enquanto você é jovem, enquanto você mora na casa do pai, da mãe, tem alguém pagando as tuas contas, claro. Começou a trabalhar, em vez de pegar esse dinheiro e sair gastando... Torrando de qualquer... Guarda... Quer torrar? Ok, mas guarda 10%. Não custa você guardar esses 10%. Mas eu tenho que aprender a viver com 90% do meu dinheiro. Eu tenho que guardar 10%. Agora, isso do ponto de vista financeiro. Eu não quero entrar aqui numa questão teológica, mas eu já dei aula, por exemplo, para aluno que falou, não, os primeiros 10% são da igreja. Eu falei, não, tudo bem, então você dá os primeiros 10% da igreja, e aí você vai ter 90%. Então, o teu salário não é 100%, o teu salário é 90%, porque você decidiu que os 10%... Já decidiu que é caridade. Exatamente. E tá tudo bem, mas você vai ter que entender que o teu salário é 90% do total que você recebeu. O ideal seria 80 ali, então. Aí, desses 90, você tira os 10%. Sim. E aí você fica com os 90 para aprender a viver, tá? Claro. Então, primeiro, pague-se primeiro. E por que a gente fala isso? Porque, assim, aqui no Brasil, o que as pessoas pensam? Eu recebo meu dinheiro, eu pago as minhas contas e o que sobrar eu guardo. A gente tem que mudar essa mentalidade. Então, eu recebo meu dinheiro... Só que não sobra. Pois é, mas... Aí que não guarda. Por isso que não guarda. Então, primeiro eu recebo, primeiro eu guardo os 10% e depois eu gasto. Muda essa matemática. Deixa eu só colocar um ponto agora. Você pegou o exemplo do aluno de 20 anos de idade para ele poder fazer isso, que mora com os pais. Isso. Vamos agora pular o tempo. Esse cara cresceu, está casado com família e está endividado. Ele ainda se paga? Então, o ideal é ele se pagar. Então, a meta é essa. Se ele não consegue fazer isso agora, ele tem que buscar essa meta. Como eu vou fazer isso? Então, vamos primeiro trabalhar esses percentuais para entender como é que eu divido isso e depois a gente chega no grande problema, tá? Então, assim, qual é o ideal? 10% eu guardo e eu tenho que aprender a viver com 90%, tá? É o meu estilo de vida, tem que se adequar à minha capacidade financeira, porque senão... eu vou começar a me endividar, tomar dinheiro dos outros o tempo inteiro, em vez de eu guardar o meu dinheiro. Se aquete aí, se conforme com a sua vida, né? Ou se quiser mais, procure ganhar mais, não é isso? Então, e aí eu, assim, você sabe qual que é a diferença do rico pro pobre? Qual? É o juro, o rico recebe, o pobre paga. Tá? Então, essa é a questão, tá? Primeiro... É verdade. Primeiro, eu guardo, eu tenho que perseguir isso, eu tenho que chegar a essa meta. É difícil? Óbvio que é difícil. Se você recebe R$ 1.400, salário mínimo, tira 140 para você viver. Não dá. Então, assim, como é Tirou que a gente a comida vai fazer ali. isso funcionar? E aí eu respondo a tua pergunta, tá? Primeiro, eu preciso ter um estilo de vida que caiba dentro desses 90%. Não cabe, eu vou ter que buscar uma outra forma de obter receita. Sim. Eu vou ter que fazer alguma outra coisa. Não dá para você se acomodar achando que isso é o suficiente e tá ok. Não tá. Não dá, vai fazer outra coisa. Eu preciso ter mais uma fonte de renda. E isso é o que a gente fala na educação financeira. Não dependa de uma única fonte de renda. Eu nasci numa família que meu pai fazia isso. Ele tinha um salário baixo, mas ele vivia fazendo outros bicos. Fora do horário, trabalhava, né, muito. Tinha vários hobbies que viravam negócio. Ele era apicultor, tirava mel, vendia mel. E assim ele ia fazendo várias outras coisas para conseguir complementar a renda. Dá trabalho. Pensar dá trabalho. Você encontrar
né, uma nova forma de obter renda, dá trabalho. É óbvio que dá trabalho. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível. Até porque o cara está dentro do tabuleiro, né? Ele está vivenciando a situação. Tem todo um jogo emocional ali envolvendo que vem externo, do ambiente que ele está vivendo, da própria família, a pressão da família, dos filhos, etc. E as ameaças que ele observa ao longo da vida dele, no lado externo, no trabalho, enfim, né? Sem contar os apelos, né? Lidar com tudo isso é um turbilhão absurdo na cabeça do cara, né? Ele pira, né? Pira. E assim... Ele fica sem norte, ele fica sem saber para onde ir. Mas eu acredito, como ele disse, tem soluções. Tem soluções. Se a pessoa tiver, né, força de vontade ali, pensar em alguma alternativa, uma segunda renda e coisas que possa ajudar, é fácil né? falar, É fácil falar. É difícil fazer, mas aqui eu tô deixando bem claro, eu não disse que vai ser fácil, mas eu tô dizendo que é possível. E que passos que essa pessoa tem que seguir? Bom, então assim, primeira coisa eu preciso entender que eu não vivo para pagar conta. Essa é a primeira coisa. Então, eu guardo 10% para minha velhice e para minha aposentadoria. Aí eu tenho 90%. Esses 90% eu vou gastar com sobrevivência? Não dá. Por quê? Porque nós somos seres humanos, a gente precisa se divertir. A gente precisa ter dinheiro também para as coisas alegres, divertidas da vida. Sim. Eu não posso simplesmente deixar de ir na festa de aniversário. Eu não vou mandar o meu filho para a festa de aniversário do amiguinho porque não tem dinheiro para comprar um presente. Tá? Então, eu também tenho que viver. Então, como é que a gente separa esses 90%? Tá? 50% vai para a sobrevivência. Tá? Então, 10% já foi embora. Né? 50% para sobrevivência. Agora eu só tenho mais 40%. Tá? 50% do meu salário líquido não é muita coisa. Então, quem ganha, por exemplo, R$ 1.400, eu estou falando que R$ 700 eu tenho para pagar água, energia, gás, aluguel, pagar vestimenta do meu dia a dia. Não dá. Não dá, não fecha, a conta não fecha. A conta não fecha. E aí a gente entra na questão do processo inflacionário, por aí vai. Então, assim, nesse caso, eu estou dizendo que o ideal é isso. Eu tenho que perseguir isso. Não dá, eu vou ter que aumentar a receita. Mas, num primeiro momento, se eu precisar tirar o dinheiro, por exemplo, do meu momento de lazer, que é o que eu chamo aqui de diversão, né? Se eu precisar tirar da diversão, ok, porque isso é temporário. Agora, não dá para viver assim. Você não vai viver a sua vida inteira sem se divertir. Senão você enlouquece e pira mesmo, né? E é o que acontece com muita gente. As aí entra em depressão, ansiedade, e aí vai gastar com remédio. E o dinheiro que você gastar, em vez de se divertir, tá gastando, comprando remédio, né? Tá aumentando a dívida mais ainda. Outra dívida, né? E aí você começa a ter outros problemas. Então, assim, guarda 50% e aprende a viver com esses 50%. O resto eu preciso dividir em educação. Então, eu não posso deixar de me especializar, eu não posso deixar de ver um curso online, eu não posso deixar de trazer novos conhecimentos. Por quê? Porque o conhecimento também me traz oportunidades. E, de repente, conhecendo gente nova num curso, conversando com outras pessoas, vão chegando novas informações e aí novas ideias, e a partir dessas novas ideias surgem as oportunidades. Até para que eu saia desse estado, né, de salário tão baixo, né? Aí vai melhorando a vida, né? Então, assim, essa história de você achar que a educação é uma bobagem... Não. Bom, eu sou professor, né? Eu acredito muito na educação. Eu acho que a educação melhora a vida das pessoas. E ela pode te trazer oportunidades. Então, não pode deixar de investir em educação. Ah, mas é difícil, o dinheiro é pouco, não tem suficiente. Você precisa fazer o teu planejamento e buscar que você tenha, quer dizer, um mínimo de dinheiro para conseguir fazer um curso. E hoje, você tem cursos de R$70 por mês, R$80 por mês. Hoje está bem mais fácil, tá mais né? Online, acessível. Tá muito curso de graça na internet. Né? Tem muita coisa. O único problema, assim... Aqui no YouTube tem muito curso de graça. Busca aí que você encontra. Tem cursos de R$20, de R$30. Tem coisas para fazer. Pois e não precisa ser um curso de formação. Não, às vezes é uma coisa simples que ajuda na renda do dia a dia. Exatamente. Não é? E que, eventualmente, vai te trazer ideias diferentes para melhorar. Então, educação, eu não abro mão, certo? Precisa de educação.
E aí o que acontece? Você precisa ter uma reserva de emergência. Porque em algum momento pode acontecer alguma coisa. Furou o pneu, alguém ficou doente, vai precisar de um remédio diferente daquele que você tinha, e aí você teria que... Quebra um eletrodoméstico. Quebrou um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, eu quero trocar o meu celular, eu tenho uma vontade de fazer uma viagem, eu tenho que ter um dinheiro guardado. Então, assim, precisa ter uma reserva para esses momentos. Tem a questão da diversão, então eu preciso ter uma reserva para isso. E a gente não pode se esquecer também que a gente sempre, assim, ou doa ou presenteia pessoas. Eu preciso ter reserva para isso. Dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, dia do avô, da avó, dia do, sei lá, vou visitar um amigo, Natal. Então, assim, a gente quer presentear as pessoas porque isso faz bem para nós também, né? Não é só o presenteado. A gente também se sente bem. Então, assim, você consegue imaginar você ser chamado para uma festa e dizer, eu não vou porque eu não tenho dinheiro guardado. E tem um fundo ainda para emergência, né? Tem um fundo para emergência. Então, eu preciso colocar isso no papel. Não é fácil, tá? Mas, assim, eu já fiz muita consultoria, já peguei muita gente altamente endividada, mas... Resolveu a vida dessa pessoa? Não vou dizer que eu resolvi o problema. Pega ali aquela bagunça, aquele emaranhado. Porque tem muita coisa que depende da pessoa. Isso, e é onde eu queria chegar. Tá? Então, assim, eu vou te dar um exemplo de, assim, uma pessoa que eu ajudei. Ela estava toda endividada, estava com uma série de problemas. E aí eu comecei a separar nessas coisas. O que é necessidade? O que é desejo que você tem? Desse desejo, o que é educação, o que é assim, sonho que você tem, e aí vai entrar lá assim, na tua conta assim, das intempéries, dos momentos mais difíceis, que eu tenho que ter um fundo de emergência. O que é diversão? Vamos entender para saber como que você está gastando. E aí a gente descobriu que a maior parte do salário dela, ela estava gastando com diversão. Então, assim, é legal se divertir? É óbvio que todo mundo adora se divertir. Só que você não tem capacidade financeira para isso. Para tanto, né? Então, honra primeiro os teus compromissos, que são as necessidades, são as obrigações, e depois você se diverte. Mas isso é uma questão de perfil. E você, entendendo o seu perfil financeiro, você consegue identificar melhor para onde o teu dinheiro está indo e como você vai arrumar isso. Existe uma questão aí de neurociência aí nessa jogada, que eu acho que é você saber lidar com a tua dopamina, não é isso? É bem isso mesmo. Agora, fala para uma pessoa que precisa estar com a sua autoestima lá em cima e diz para ela assim, não dá mais para você ir toda semana ao salão de beleza. Você vai ter que cortar um pouco isso. Eu não estou dizendo cortar. Dá vários divórcios definitivamente. Daí, se o marido chega para a mulher e fala isso, ela fala, Pois é. Mas então, sabe, uma pessoa que está acostumada a ir ao salão, fazer cabelo, fazer unha, fazer tudo o que tem que fazer, toda semana você vai falar, corta isso, você vai fazer uma vez por mês. Enlouquece. Não vou, isso eu não abro mão. Ou buscar alternativas. Isso, é onde eu quero chegar. Então, assim, eu não abro mão. Não, tá bom, você não abre mão disso. Tá, mas você vai a bares e restaurantes 8 vezes por mês. Tem como reduzir isso? Não. Pelo menos a 3, 4, né? Pois é, mas a Ou pessoa só pro precisa final de entender semana. qual é a realidade dela. No Ela precisa sábado. entender o momento que ela está vivendo para poder, assim, se adequar à receita que ela tem. E, de novo, a internet é maravilhosa para as pessoas serem influenciadas ao consumismo. Então, eu quero o tênis que está usando, eu quero o sapato que está usando, eu quero a roupa que o fulano está usando, eu quero o cabelo daquela pessoa. Mas quer viajar para aquele mesmo destino que ele está destino e por aí. Mas, assim, a sua capacidade financeira não é para isso. Dá para fazer? É pé no chão que precisa ter, né? Precisa ter foco. Foco, né? e então, fala dá assim, para fazer? Dá. Se organiza, se planeja. Em algum momento você vai, mas não adianta querer fazer tudo. Você acha que fazer aquela anotaçãozinha, aquela coisa do avô, do pai, né? Aquela coisa mais de pegar o papelzinho, anotar, colocar ali na porta do armário. Essas coisas ajudam, né? Aquele lembrete, aquela... Eu não sei se eu posso falar isso aqui. Pode falar de marca, propaganda, essas coisas? Pode? Ou isso fala, pode então, falar, tá bom. mas... Eu não sei se vocês se lembram da propaganda do Quero a Minha Calói.
Ah, sim. Lembra disso? Como que era a propaganda? Eles estimulavam a criança a pegar um papelzinho e colocar em vários lugares, do tipo, eu quero minha calói, eu quero minha calói, eu quero minha calói. E aí, assim, os pais iam, sei lá, pegar a camisa, tinha lá, quero minha calói, vai comer, tinha, quero minha calói. Ah, eu lembro. Aquilo ficava na cabeça o tempo inteiro, tá? E aí entra um pouco da neuro, tá? Se você se policiar, se você tiver um foco e se você escrever qual é o teu objetivo, você tende a chegar nele mais rapidamente, a se dispersar menos. Daí a necessidade do foco. Educação financeira tem muita relação com o foco. É onde eu quero chegar. E aí o que acontece com muita gente? Quando chega, não celebra. Ah, eu cheguei no meu objetivo, agora eu vou gastar. Ah, não, quer saber, foi tão difícil. Eu não vou gastar, eu vou guardar. Tá errado. Então, assim, a gente precisa traçar objetivos de curto, médio e longo prazos, e a gente precisa realizar os nossos desejos, Sim. porque senão... Também se só aquela pessoa que é o contrário, né? Que a gente tá falando da escassez, da pessoa que tá difícil ali. Mas também tem aquele que ganha muito e guarda muito. E é aquele mesquinho, que não gasta nada. Eu costumo dizer que o mesquinho é o rico morto, né? Quer dizer, não adianta nada, você guarda pra não viver. Pra não viver, exatamente, porque também é pra isso, né? O dinheiro também é pra circular e é pra satisfazer. Esse cara é viciado nos números, né? É. Perfil desse, esse cara quer ver o número crescer. Tem gente que fica feliz o prazer de dele olhar é a esse. conta bancária grande, O jogo não é? desse cara é ver o zero ficar aumentando. Mas ele tá errado. O zero depois se do isso número. dá prazer pra ele, o problema é dele, Exatamente não é? onde eu quero chegar, quer dizer, cada um tem a sua vontade, a sua necessidade, os seus desejos. Se pra ele isso é o que ele quer, o que ele deseja... Se tá alinhado com a família, se tá tudo bem. Agora, você vai dizer assim, esse cara, ele guarda dinheiro, ele não vive. Mas ele não vive a tua vida, ele vive a dele. E pra ele tá feliz da vida sim. Não serve pra você, pra ele serve, que é o que a gente começou conversando aqui. Equilíbrio, né? É equilíbrio. E cada um tem as suas vontades e as suas necessidades. E elas precisam ser respeitadas. Tá bom, Oboro. Então vamos falar assim, vamos lá. A gente tem um dinheiro guardado. Onde eu invisto pensando no meu futuro? Na minha aposentadoria? Na previdência privada? Ou nos fundos de investimento? Bom, e não é só a previdência, fundo de investimento. Você tem um monte de outras opções que o mercado te traz. Só a previdência do INSS então, tá difícil, né? Isso é um negócio legal da gente falar. Tá? O que acontece é o seguinte. Primeiro que a gente tem uma quantidade enorme de brasileiros que não estão na força de trabalho. Então, são pessoas que estão na informalidade. E muita gente não sabe, tá? Mesmo estando na informalidade, pode contribuir com o INSS e obter a sua aposentadoria no futuro, tá? Muita gente não sabe disso. É possível fazer dessa forma. No entanto, a gente precisa entender que o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, parte dele é a Seguridade, parte dele é a Previdência. E a Previdência Pública, a Previdência Social, ela funciona no regime chamado repartição simples. Como é que funciona isso? As pessoas jovens trabalham, contribuem com esse fundo, então é montado um fundo, tem lá o dinheiro, e esse dinheiro ele é dado para os mais velhos. Quando foi criado isso, lá na década de 1930, isso foi criado nos Estados Unidos com Franklin Delano Roosevelt, ele criou na Grande Depressão, né, 29, década de 30, quando teve o crash da Bolsa, a brilhante ideia dele foi: as pessoas sempre vão se casar e vão ter 10 filhos. Na época era assim. Né? As coisas mudaram. Naquela época, a expectativa de vida das pessoas era de 40, 50 anos de idade. Hoje, a expectativa de vida já passou dos 80. Hoje, a gente tem pessoas com 80, 85, 90 anos, se bobear, estão melhores que eu. Né? Então, a expectativa de vida aumentou, a qualidade de vida das pessoas aumentou. E as pessoas estão tendo menos filhos. Hoje, se perguntar para a molecada, vai lá na universidade e pergunta, vem cá, quantos aqui querem ter 10 filhos? Ninguém, né? Quantos querem ter 8? Inclusive tem um... Ter 3 já é uma família numerosa. Inclusive hoje, tem um dado recente que eu vi, que tem uma pesquisa aí que coloca que em torno de 2050, por aí,
na média, 2050 e pouco, ou 2040 e alguma coisa, para quase 2050, vai ter mais morte do que nascimento. Pode acontecer. A taxa de mortalidade aumentar, de natalidade. Agora, um dado que é importante que a gente não precise tão longe assim, tá? Se a gente for observar, no Brasil, a média da idade das pessoas tem aumentado nos estados. Sim, eu vi essa notícia também, né? Isso média... é recente. Você sufoca o INSS. E é onde eu queria chegar. Então, o que acontece? Tem menos gente colocando dinheiro e mais gente tirando dinheiro. Por quê? Porque a fase de contribuição ela é estreita e a fase de benefício ela é grande. Qual é o maior problema hoje do ponto de vista do orçamento público? É a Previdência. A Previdência hoje é um problema enorme. Tivemos uma reforma. Tivemos uma reforma que não resolveu completamente o problema e nós ainda temos hoje um déficit gigantesco em função da Previdência. Então, depender da Previdência não é uma coisa salutar do ponto de vista da administração financeira. Então, para pensar para o futuro, para pensar para a velhice, tem que ter uma Previdência complementar. A privada? A privada. Tá? Não dá para contar com a pública. Tá? Não dá. Tá. Eu vi uma entrevista do Zeca Pagodinho esses dias e aí ele falou assim, que se aposentou com 4 mil reais. Aí ele falou, como é que eu vou parar de trabalhar ganhando 4 mil reais e pagando... com certeza Deixa ele a vida acumulou, me levar. ele acumulou bens, etc. Mas ele falou que ele não... Como? Ele falou com tanto de conta que eu tenho para pagar? Eu vou colocar uma lenha nessa fogueira aqui, que é o seguinte... Nesse momento disruptivo que estamos passando, né, de mudança, digitalização do dinheiro digital, enfim, tal, como é que vai ficar essa questão da previdência privada? Tá, porque assim, a previdência privada, diferentemente da previdência pública, ela não funciona no regime de repartição simples, ela funciona no regime de capitalização. O que é isso? Eu, jovem, vou colocar o dinheiro nesse fundo e eu, velho, vou retirar esse dinheiro. Então, eu guardo o dinheiro e eu uso esse meu dinheiro. Eu não vou usar o dinheiro do outro, que é o que tem na repartição simples, tá? Então, regime de capitalização. Eu guardo o dinheiro e quando eu ficar velho, eu tiro esse dinheiro. Eu formo o meu fundo, tá? Bom, e aí, deixa eu juntar as duas perguntas aqui que eu não terminei de responder. Claro. Então, eu tenho vários produtos financeiros. Eu tenho produtos financeiros que são voltados exclusivamente à aposentadoria, a exemplo dos planos de previdência. Sim. E aí eu tenho PGBL, eu tenho VGBL, Plano Gerador de Benefício Livre e Vida Geradora de Benefício Livre. Tem as suas características, cada uma delas. O PGBL é interessante para quem é seletista, para quem é CLT. Por quê? Porque eu consigo deduzir da minha base tributável 12% da minha renda bruta. Não vamos ficar falando aqui de números, porque senão cansa as pessoas. Mas assim, eu consigo não pagar imposto sobre 12% e eu vou guardando todo mês. Só que depois que eu fizer esse fundo, no momento que eu for retirar o dinheiro, aí eu pago, e aí depende da tabela que você está usando, se é progressiva ou regressiva, mas eu pago o imposto sobre o total que eu retirar. Então, é interessante o PGBL para quem é seletista e até 12% da tua renda bruta anual. Mais que isso, passa a já não ser mais tão interessante. O VGBL já é o contrário. Eu não tenho benefício fiscal, mas no momento em que eu for fazer a retirada, 10 anos depois de eu ter feito o aporte, eu tenho um pagamento de imposto de renda somente sobre o que rendeu de 10%. Então, fundo de investimento, se for um fundo de longo prazo, que é o que se espera para quem quer aposentar, vai pagar 15% depois de 2 anos. Fundo de ações vai pagar 15%, tá? E aí é sempre 15%. Dependendo do produto que você escolher, você vai estar limitado nos 15% de imposto. Então, o fundo previdenciário, o VGBL, ele é interessante por causa da questão tributária. Ótimo. Tá? Legal. Então, vale a pena colocar um dinheirinho lá? Bom, entre colocar o dinheiro num fundo pagando 15% ou num fundo previdenciário que você vai pagar 10%, melhor. Você coloca num fundo que você vai pagar menos imposto. No entanto, por isso que eu falei dos objetivos de curto, médio e longo prazo, 10 anos é longo prazo. É um dinheiro que você vai pôr e não vai poder tirar. Para ter o benefício de pagar 10% de imposto, eu vou ter que deixar o dinheiro lá 10 anos, porque se eu tirar antes, eu pago um imposto maior. Aí não compensa.
Mas eu não tenho só a opção de fundos previdenciários ou fundos de investimento. Tem CDBs nos bancos, e aí o certificado de depósitos bancários, a cada X tempo... O CDB tem sido uma boa aposta, né? Assim... Ele tem sido por várias razões. Primeiro que ele é muito simples e tá todo mundo falando que hoje poupança, né, não é um negócio legal. Mesmo porque hoje você tem CDBs que eles vão fazer a rentabilidade diária. E CDB rende melhor que poupança. Então não faz sentido você deixar o dinheiro na poupança, tá? Aquela pessoa que é conservadora, que está ali o tempo todo com o dinheiro na poupança, ela escuta essas siglas, CDB e tantas outras. Ela vai se perguntar, poxa, eu estou tirando da poupança, que é aquela coisa que eu acredito, que eu sempre, né? E vou colocar num CDB, né? Que risco que ela corre com o dinheiro dela? O CDB, o que é um CDB, primeiro? Porque a gente fica falando letrinhas, as pessoas não entendem, tá? Você vai ao banco e vai falar, olha, eu tenho aqui um dinheiro. O banco, ele é um intermediário financeiro. Ele tem, de um lado, pessoas que estão lançando, são pessoas que aportam recursos no banco, e tem gente tomando recursos, tá? Quando você vai depositar, você é um lançador de recursos. O banco, como intermediário, ele vai pegar esse teu dinheiro e vai emprestar numa taxa mais alta e vai ganhar o spread, vai ganhar na diferença. Eu te pago 2 e eu empresto a 8 e eu fico com a diferença. A ideia do banco é essa, tá? É assim que um banco funciona. Ele ganha no spread, além de ganhar nos seus serviços. Mas, enfim, o que eu quero dizer é, você vai ao banco e dizer, banco, tá aqui esse dinheiro. Eu não vou tirar esse dinheiro nos próximos 5 anos. Então o banco sabe que ele pode pegar esse teu dinheiro e usar por 5 anos. Ele está tranquilo com isso. Então ele vai te pagar uma taxa maior do que ele pagaria se você não tivesse esse prazo. Se ele não souber o prazo que você vai tirar, a exemplo da poupança, né, eu ponho o dinheiro na poupança, eu não sei quando que eu vou tirar. Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser daqui a 10 anos. Então o banco não sabe. Ele vai te dar uma taxa, ele vai pagar pelo teu dinheiro um pouco menos do que ele paga sabendo que você vai ficar 5 anos sem usar o dinheiro. Então o CDB ele é interessante para quem tem planejamento financeiro. Eu não vou mexer nesse dinheiro em 5 anos. Se você acha que você vai precisar do dinheiro de forma imediata, existe. Adianta, né? Você até pode usar poupança porque assim, o rendimento é muito pouco em dias. Mas existem os CDBs hoje que são de rentabilidade diária. Você aporta o recurso lá e ele vai rendendo e rende um pouco mais que a poupança. Agora, o que é importante, que é a questão da garantia, tá? CDB é um tipo de produto que existe uma limitação de valores, mas estamos falando em R$250 mil por CPF, por instituição, limitado a 1 milhão, é garantido pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Tá? O CDB é um dos produtos que tem essa garantia. Então, até 250 mil por CPF por instituição, eu estou tranquilo, eu estou garantido. Não vai dar problema. Né? Eu tenho essa garantia. E o FGC, muita gente acha que é do governo. Não, não. FGC é uma empresa. Tá? E eles garantem caso você perca a liquidez do teu credor. Então, né, do teu devedor, né? Você é o credor, você botou o dinheiro ali, acabou o dinheiro ali, você aciona o FGC vai te devolver. Já aconteceu isso comigo, tá? Isso é legal a gente falar, isso não é propaganda para o FGC não, tá? Tá bom. Em 2 semanas eu tava com dinheiro na conta. Que bom. É muito rápido. E é tudo online, é tudo, né, automático. Boro, eu tenho uma outra pergunta e pra gente finalizar também esse Nossa. podcast, porque já estamos Uau, com o tempo esgotado que aqui. pena. Mas eu tenho essa Tem pergunta tanta que coisa pra eu abordar. preciso fazer. Falando em investimento para o futuro, né? A gente está falando aí de investir no banco. E se aquela pessoa que investe em imóveis, o que você acha que é melhor? Ela comprar um imóvel para ter um aluguel no futuro? Lá, eu tô velhinha, eu tenho aquele aluguelzinho lá. Ou ela manter investindo esse dinheiro em aplicações? Então, eu acho que é importante dizer que existem os fundos de investimento imobiliários, tá? E aí você consegue diversificar o risco. Qual é o problema de você comprar um imóvel? É o risco da operação. Então, você compra um imóvel, primeiro, você vai ter que gastar assim, meio que de tempos em tempos para manter o imóvel em ordem, né? Você precisa fazer a manutenção daquilo. Manutenções e Né? tal. Tem custo. Custo. Se tiver uma alta vacância, isso significa que você não está alugando o imóvel, você assume o compromisso de pagamento de água, energia, condomínio se tiver. Então, Nossa, são custos que você tem.
para deixar o imóvel em ordem, você tem que fazer a manutenção interna. E existe um mínimo para esse fundo de investimento imobiliário? Existe, mas assim, dá para investir com, sei lá, R$50, R$100, não é nada absurdo assim. Agora, a gente não pode esquecer de dizer também, e as pessoas têm muito medo disso, que a gente tem renda variável. Você pode fazer, por exemplo, né, uma poupancinha, não em termos de produto financeiro, mas assim, em renda variável, compra ações. Nos Estados Unidos é super comum, você vai presentear, né? Alguém, nasceu, vamos aqui, dar uma ação e deixa esse negócio por 30, 40 anos. Então, assim, Boro, ações também. Você vai voltar aqui pra gente falar só de ações. Nossa Senhora. Tá bom? Porque aí a gente começa e termina falando de ações. Porque hoje a gente deu uma pincelada aqui geral, e um pouquinho de tudo. Tenho certeza que você tá aí sedento por mais informações, mas nosso tempo esgotou. Infelizmente. Não esqueça de nos apoiar no Apoia-se. Acionar o sininho. E compartilhar e curtir. Ajude! Não custa nada, é só assinar o sininho ali. Não custa nada, né? E comenta se você gostou, se você não gostou. Se você quer também que traz novas sugestões pra gente, comenta aí. Professor Boro, passe suas informações, contatos, o que você quiser, Instagram, seus contatos, para que quem quiser tirar dúvida, quem quiser te contratar, enfim. Tá. Eu sou professor, então, né, eu tô, assim, à disposição de todo mundo. Para você, se quiser entrar em contato comigo, o site é www.boro.com.br e lá você encontra o acesso a todas as redes sociais. Então tem Instagram, tem Facebook, tem ali tudo. Não fique com medo de entrar em contato, não tem problema. Eu respondo, pode ser que eu demore um pouquinho, mas assim, eu respondo a todo mundo e o que eu quero mesmo é que chova de gente ali perguntando, questionando, porque para mim é importante que você tenha uma vida financeira muito melhor. Isso, maravilhoso! Pois é, infelizmente terminamos, acabamos daqui. Obrigada por ficar com a gente mais uma vez. E venha de papo pro mundo. Tchau. Tchau.